Olá, seja bem-vindo novamente. Vamos partir então para a nossa segunda aula. Aqui nós vamos aprender a fazer a busca de interioridade de marcas e patentes. Mas antes disso, eu gostaria muito de falar com você sobre ideias, a questão da própria busca de interioridade e a proteção do conhecimento. Ok. Quando você tem uma ideia, alguém pode ter tido a mesma que você. Imagina que cada janela dessa imagem que vocês estão vendo seja alguém pensando numa ideia. Então, de repente, quantas dessas pessoas não estão tendo a mesma ideia que você? Então, isso é bastante importante você imaginar que uma ideia ela não é algo que é só seu. Por isso que, às vezes, a gente não sabe se devemos falar ou não para alguém. A gente vai comentar isso depois. Bom, o que eu queria saber de você é o seguinte: o que você sabe sobre a sua ideia? Você teve uma ideia, mas o que você sabe sobre essa situação? O que você sabe? Você teve uma ideia, mas o que você sabe sobre ela? O que você sabe tecnicamente? O que você sabe? O que você já leu sobre esse assunto? Que você teve essa ideia? Ela resolve algum problema? Ela é algo que você gostaria de ter? É uma dor sua? É uma dor de alguém? É uma dor do mercado? Todo mundo gostaria de ter? Puta, eu resolvi uma ideia e agora uma pessoa está resolvendo isso, ela quer isso. Ok. Essa ideia sua também está estruturada? Lembra, quando a gente fala de estruturação de ideia, é como se a gente está mexendo num projeto, né? Quando a gente tem lá a introdução, a gente tem a justificativa, objetivos gerais, específicos. Então essa ideia também ela tem que estar estruturada. Você tem que saber que ela existe, que você às vezes, eu tenho uma ideia, mas como que eu vou colocar essa ideia em prática? Tá certo? Então você precisa de estruturar essa ideia. E importante também, onde essa ideia poderá te levar? Né? Ela pode te levar a vários lugares, inclusive a uma decepção. Então é muito importante você ter noção de onde essa ideia poderá te levar. É muito importante, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, quando a gente trabalha com inovação de ideias, e a gente acelera ideias para poder a gente chegar num protótipo, por exemplo, protótipo da ideia, eu sempre falo para as pessoas o seguinte: pense naquilo que mata essa ideia. Então isso é bastante importante, porque muitas das vezes a gente não sabe, a gente não pensa nisso, a gente às vezes não pensa nessa questão do fracasso. Não estou falando que o fracasso é ruim, não, não é. Às vezes ele é importante, mas é importante você saber onde essa ideia poderá te levar e o que pode matar essa ideia. E aí é que é legal, olha bem, eu quero saber o seguinte: qual vai ser o resultado da sua ideia? Então, você já tem que saber de algumas coisas. Essa ideia sua vai virar um livro? Né? De repente você vai ter um livro, e aí o que eu vou fazer com esse livro? Vou escrever um livro, olha que legal, todo mundo vai ler o livro, ele vai ter uma edição boa, todo mundo vai achar bacana meu livro. Ok. Ele é um software. Então, essa ideia sua vai ser um software, ele vai resolver um problema, ele vai resolver uma dor. A gente sempre está aí vendo vários aplicativos, né, sendo colocados nos celulares, aí você sabe para que ele serve. Vai ter uma aplicabilidade, todo mundo vai usar, esse software é importante. Né? E uma coisa que eu gostaria de lembrar aqui, mesmo que a gente não seja dessa área, a gente tem que bastante ideia do que é um software normal e um software embarcado. Um software embarcado é aquele que faz uma máquina funcionar. Então eu desenvolvi uma máquina e eu tenho que fazer um software para que ela funcione. Tá certo? Então isso a gente chama de software embarcado. Guarda isso, porque esse software embarcado é importante, para depois quando a gente fala de proteção do conhecimento. Tá certo? Ok, que legal, a sua também ideia pode ser uma demanda de pesquisa de alguém. Alguém chega e fala, olha, eu tenho um problema e eu gostaria de resolver esse problema e estou precisando da sua ajuda. Então, de repente, pode ser uma demanda de pesquisa para você. Quem sabe um desenho industrial? Né? Então você vai fazer um desenho, você está aí elaborando duas mochilas, essas mochilas aí, elas podem virar outras coisas, e de repente todo mundo vai querer porque ela fica prática e por aí afora. Ela é um desenho industrial. Então você pode desenhar isso e ela pode ser uma questão. Ou ela é uma invenção ou modelo de utilidade. Aqui, essa figura mostra bem isso, porque a gente sempre coloca o seguinte: todo mundo quando fala de invenção ou modelo de utilidade, a gente sempre lembra do quê? Patente.
Então, na verdade, aqui a gente pode patentear. O que é uma patente? Uma patente nada mais é do que um instrumento jurídico. Ela é um instrumento jurídico, uma vez que você deposita aqui no Brasil ou em qualquer outro país, você tem o direito de uso da sua ideia, de proteger essa invenção, modelo de utilidade. Ou apenas é uma marca. Uma marca. De repente você está vendendo roupas e você gostaria de falar, pô, olha, eu gostaria de fazer uma inovação das minhas roupas e ter uma logo bacana. Uma marca que realmente, quando alguém olhar essa marca, ela lembra e ela gera valor para alguém. Então, muitas das vezes, a gente sempre fala, quando às vezes as pessoas compram uma roupa e ela tem uma marca, ela compra a roupa daquela marca, talvez não porque, lógico, muita gente está comprando essa roupa porque é uma questão que ela gosta e tudo mais, mas tem gente que compra aquela marca porque ela tem qualidade e ela já tem uso. Então, a gente pode também falar sobre marca. Ok. Olha que legal isso aqui. No mundo pré-moderno, não existia propriedade do conhecimento, mas ele não circulava livremente. A gente pode ver aí várias questões, né, que vocês sabem, por exemplo, que a Bíblia ela só se tornou, vamos dizer assim, popular depois de Lutero, porque Lutero pegou a Bíblia, que estava em latim, que era a língua das pessoas que eram sábias e que tinham dinheiro para poder ter o conhecimento, e traduziu ela por alemão. Ora, uma vez que as pessoas sabiam ler alemão, o pessoal passou a conhecer a Bíblia. Então, isso é para você perceber que ele não circulava livremente. Não tinha proteção, mas não circulava livremente. Agora, atualmente, a gente dispõe de mecanismos legais e organizacionais para proteger o conhecimento sensível. Por que a gente chama de conhecimento sensível? Porque muitas das vezes, tudo que nós produzimos nas nossas instituições é muito estratégico. Ele às vezes pode diferenciar nossa carreira, ele pode diferenciar nossas instituições. Então, é muito importante que a gente saiba o que é o proteger o conhecimento sensível. A Agência Brasileira de Inteligência, nós vamos falar aqui daqui a pouco, ela tem um programa muito interessante, né, que é o Programa, né, Nacional de Proteção do Conhecimento Sensível, PNPC. E aqui em Minas Gerais, a gente sempre tem participado com 2 reuniões anuais, e está sendo bastante interessante porque nós estamos aprendendo muito com ele justamente sobre a questão de como se portar no exterior, como se portar quando você carrega um computador. E eu gosto muito de falar nessa hora sobre o que a gente chama de engenharia social. O que é um engenheiro social? Muitas das vezes não adianta a gente ter pendrive e a gente ter um excelente firewall na nossa rede, se de repente você pega um telefone, liga para uma pessoa e começa a conversar com ela, começa a fazer certas coisas e a pessoa começa a dar informações que ela não deveria. E isso a gente chama de engenharia social, ok? Então, aí eu te pergunto, como é que devo proteger essa ideia? Olha, a gente tem 2 maneiras de proteção. Essa aqui é uma figura que eu usei do PNPC, da BIM, né? Eu gostaria que vocês procurassem o site da ABIN e olhassem aí esse PNPC. Eu acho que vocês vão gostar de saber sobre ele. E a gente tem 2 maneiras de proteção. Através dos instrumentos legais, então a gente faz acordos ou convênios. Então, de repente, eu tenho acordos ou convênios, eu tenho contratos entre parceiros e tem acordos de confidencialidade. Acordos e convênios, acho que todo mundo sabe, os contratos entre parceiros, todo mundo sabe. Mas agora nós temos o que a gente chama de acordo de confidencialidade. Lembra do que eu falei para lá atrás? A gente estava falando de livro, de projeto, de marca, de patente, de invenção. Olha bem, você fala assim, olha, eu tive uma ideia, mas eu não quero compartilhar. Porque às vezes a pessoa pode me roubar essa ideia. Sabe o que você pode fazer? Faça um documento de confidencialidade, faz um acordo de confidencialidade com uma pessoa. Fala, olha, eu vou te falar sobre esse assunto e vou fazer um acordo de confidencialidade com você. E você assina esse acordo de confidencialidade e a gente quer discutir essa ideia, porque eu gostaria, quem sabe, de você participar desse projeto. Se a pessoa realmente não tiver nenhum problema, ela vai assinar sem problemas. Você não precisa de ter medo de que ela não vá assinar esse acordo aqui, seja feio ou coisa. E dentro da internet, gente, no Google, se você procurar acordo de confidencialidade, você vai encontrar muitas formas de fazê-lo, tá certo? Então, antes de publicar, proteja. Isso a ABIN, o PNPC tem feito muito. Muitas das vezes as pessoas não protegem e publicam.
Uma vez que você publica numa revista, uma vez que você publica em qualquer lugar, acabou, você não tem mais o direito. E ele se torna público, tá certo? Ok. Agora nós temos também uma outra maneira de proteção, que é os mecanismos organizacionais. Na verdade, lá dentro da organização, lembra, a gente sempre fala sobre acesso a fluxo de informação. Muitas das vezes, a gente sabe que nós não podemos, tem informações que não circulam livremente. Elas não circulam livremente porque aí nós temos também aquela questão, nem todo mundo deve saber de tudo. Eu não sei se vocês lembram que quando tem pessoas, por exemplo, que saem de uma determinada empresa, e ela assina um acordo de confidencialidade, ela assina um acordo e ela fica proibida de trabalhar em pessoas, em pessoas ou empresas concorrentes da qual ela trabalha, para ela poder não levar segredos industriais, tá certo? E aí a gente também tem a questão da gestão organizacional. Então, isso está justamente dentro da autogestão. Então, nós temos muitas das vezes, por exemplo, na nossa instituição, vamos dizer da seguinte forma, eu sempre digo isso, de repente eu estou com um professor e ele quer fazer que a gente escreva junto a patente. Olha, uma vez que ele chegue até mim, eu tenho que fazer um acordo de confidencialidade com ele, porque eu estou escrevendo a patente dele. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Todos os técnicos são as melhores pessoas para escrever suas patentes. A gente pode pegar um modelo lá no INPI, nós vamos fazer isso na segunda aula, num vídeo, depois nessa segunda aula, e vocês vão perceber que vocês podem escrever, nada melhor do que vocês saberem de que vocês realmente podem escrever essa patente. Depois a gente pode pedir um advogado para poder ajudar nas linguagens jurídicas e tudo mais, mas quem tem que escrever a patente é você, porque você que entende do assunto, né? Então é muito importante. E outra, quando você faz um acordo de confidencialidade, eu até estava discutindo isso uma vez, eu não posso passar isso para mais ninguém, porque ele não se torna confidencial mais. Então, uma vez que você está no núcleo de inovação tecnológica, quer que eles escrevam a patente para você, a primeira coisa que o NIT deve fazer é fazer um acordo de confidencialidade com você, tá certo? É muito importante que você lembre disso. Então vamos lá, nesse princípio, aqui nós não terminamos a nossa segunda aula, tá? Mas eu quero que você aprender que ter uma boa ideia não basta, essa ideia sem uma aplicabilidade ela não vale nada, tá certo? Seja qual for o resultado dessa lei, precisa ser protegida, né? Lembra, quando eu tenho lá o direito, o livro e o software, eu tenho direito autoral. Na patente, eu tenho depósito de patente. No software, na verdade, a gente sempre fala assim, é um software que eu faço um registro de INPI. Ou seja, ele é meu, ele é registrado, mas ele não é uma patente. Agora, se o software embarcado ele faz funcionar uma máquina, esse software é patenteado junto com a máquina, tá certo? Por isso que eu pedi para que vocês guardassem isso. Software, eu tenho registro. Software embarcado, eu tenho patente, ok? Ok, então, de novo aqui, afinal o conhecimento, tá vendo, é um grande ativo, né? A gente sempre tem que pensar da seguinte forma, ele é um ativo seu, profissional e da instituição. E eu vou só colocar, a pessoa fala assim, ativo, passivo. Lembra, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. E passivo é tudo aquilo que tira, tá certo? Se esse conhecimento for protegido e virar negócio, melhor ainda, tanto melhor para você quanto para a instituição. Ter lucro não é proibido. E lembrem, a lei hoje permite isso, tá certo? Com relação aos instrumentos jurídicos, o TCU lançou 2 produtos que estão disponíveis para vocês. Ele está disponível aqui lá onde nós temos os nossos materiais didáticos, esses produtos estão lá. Até o final de 2019 nós teremos mais produtos. Eu estou querendo dizer para vocês o quê? Quando você vai fazer convênio, contrato, acordo, parceria, siga sempre a orientação do procurador de sua instituição e use os documentos do TCU. Porque quando vier uma auditoria, você está tranquila, porque na verdade você usa o documento do TCU e não tem problema nenhum. De novo, gente, eu vou falar aqui, use e abuse do núcleo de inovação tecnológica da sua instituição. Ele está pronto a ajudar nessas questões de proteção e transferência de tecnologia. Lembra sempre disso, proteja antes de publicar, ok? E aí, para saber mais, eu vou deixar isso aqui também lá no texto, né? E vocês vão poder organizar isso aí, mas eu vou ensinar vocês como fazer uma busca de patente e uma busca de marca, tá ok?
Um abraço. E aí vamos agora para a bolsa de utilidade. Veja o vídeo, tá bom? Não deixa de ver o vídeo. Obrigado de novo.